Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de um esquecimento lento. Se você está sentindo esse vazio inexplicável, essa fadiga da existência, essa ausência de vontade de absolutamente nada, cuidado, pode não ser apenas cansaço. O que a medicina moderna rotula com nomes complexos, Thoth, o escriba celeste, chamava de a prisão de apatia. O momento exato em que a sua vibração cai abaixo do limiar da manifestação, e a grande mente universal parece ter virado as costas para você. É um sinal, meu querido, de que a armadilha do ritmo foi ativada, e o pêndulo da vida está te arrastando para o extremo mais sombrio da polaridade. O que você ignora hoje, como um simples dia ruim, pode ser o início de um mergulho na inércia que rouba não só a sua energia, mas a própria memória da sua essência. Muitas pessoas assistem a vídeos como este, buscando uma cura rápida, uma pílula mágica para o esgotamento. Mas o que vou te revelar agora não é um truque, é uma lei. Existe uma armadilha espiritual, invisível aos olhos comuns, que destrói famílias e sonhos inteiros, e ela opera justamente quando o ser humano se sente mais abandonado. A dor que você carrega, esse peso que parece impossível de suportar, é a manifestação exata da resistência que você impõe à lei do mentalismo. Você está permitindo que o caos externo dite a ordem do seu universo interior. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de reverter esse destino, porque a ignorância das leis universais não oferece perdão, apenas consequência. Thoth nos ensinou que a verdade é como o ar. Está em toda parte, mas só quem respira conscientemente sobrevive. Você se sente como se estivesse vivendo em preto e branco enquanto o resto do mundo pulsa em cores? Eu sei que tem noites que você não consegue dormir pensando nos problemas, e tem manhãs que você acorda sem forças sequer para levantar. Essa exaustão não é física, é a sua alma tentando gritar por ajuda, enquanto a sua mente, o seu verdadeiro templo de criação, está sendo sufocada pelo mestre ilusionista, que é o medo disfarçado de inação. O que eu vou te revelar agora, menos de 1% da população conhece e menos ainda aplica. O segredo para quebrar o ciclo da apatia não reside em forçar a ação, mas em dominar a vibração. Thoth nos legou o conhecimento de que tudo no universo se move e vibra. Nada está em repouso. Onde está a sua vibração quando você se sente sem vontade de nada? Ela está estagnada, e a estagnação é o convite aberto para que a lei da polaridade se manifeste na sua forma mais destrutiva, invertendo o seu desejo em desespero. Se você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse, saiba que essa sensação é uma ilusão criada pela sua própria mente para se proteger da responsabilidade de criar. Thoth Jehuti nos mostrou que o todo é mente e o universo é mental. A sua falta de vontade, meu filho, é a prova cabal de que você permitiu que a sua mente se tornasse um reflexo e não um emissor. Você está reagindo ao mundo em vez de criá-lo. E o que acontece quando a mente criadora dorme? O vazio, a inércia, a ausência de propósito preenchem o espaço, porque a natureza abomina o vácuo. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois, hoje. Porque a cada hora que você adia a compreensão dessa verdade, a roda do ritmo gira mais rápido e o esforço necessário para reverter a queda se torna exponencialmente maior. Deus colocou esse vídeo no seu caminho agora, porque você precisa dessa mensagem para entender que a sua força não está na luta, mas na maestria silenciosa. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar sobre o controle do pêndulo, no final, pode mudar sua vida de uma forma que você jamais imaginou ser possível, libertando você do peso que você pensava ser seu destino. A chave oculta que Thoth Jehuti nos deixou não estava gravada em pedras visíveis, mas na arquitetura interna da mente humana, o verdadeiro templo de mistério.
Quando falamos da sensação de estar sem vontade de nada, estamos tocando na mais profunda das feridas espirituais, a amnésia da divindade. O ser humano, ao nascer, recebe o sopro da mente, a capacidade de manifestar pela palavra. Mas com o tempo, ele esquece que é co-criador e se rende à ilusão da separatividade e do determinismo. É aqui neste ponto de rendição que a inércia se instala. Todd nos advertiu. A verdadeira escravidão não é física, mas a incapacidade de controlar o movimento interno. Se o todo é mente e você se sente paralisado, significa que a sua parte da mente universal está em um estado de sono profundo. E o perigo disso, meu amigo, é que em um universo de vibração constante, o que não avança, recua. Não existe neutralidade no cosmos. Imagine a lei do ritmo como um gigantesco pêndulo que balança incessantemente. Ele vai do prazer à dor, do vigor à prostração, da riqueza à miséria. A maioria da humanidade vive presa à ponta deste pêndulo, sendo arrastada de um extremo ao outro, celebrando a ascensão momentânea e se desesperando na queda inevitável. A sua falta de vontade não é um defeito de caráter, mas o resultado exato de ter sido arrastado por este pêndulo até o ponto de máxima exaustão, onde o movimento parece cessar, mas é apenas a pausa silenciosa antes de um novo mergulho no abismo. Todd, o mestre da alquimia, nos ensina a transcender o pêndulo, não lutando contra ele, o que apenas alimenta a oscilação, mas sim aplicando a lei da polaridade com sabedoria. A maestria não está em impedir a queda, mas em neutralizar o efeito da atração no plano mental. A fragilidade que você sente diante da vida é o contraste necessário para a descoberta da força que reside adormecida em seu interior. Todd dizia: se você não consegue encontrar a força para se levantar, procure a semente da vontade, pois ela é a única que não se dobra ao ritmo. A semente da vontade está ligada diretamente à lei do gênero, o princípio que manifesta o masculino e o feminino em tudo. O desejo é a energia feminina que impulsiona, e a vontade é a energia masculina que direciona. Quando a apatia domina, significa que a vontade, o princípio diretivo, está ausente, e o desejo se tornou caótico, disperso ou reprimido. Você está sendo consumido por desejos que não são seus, ou reprimindo a força criativa que deveria ser o motor da sua vida. O resultado é a inação, o peso, o sentimento de que a vida está sendo vivida por terceiros. Essa dor é legítima, mas a fonte dela é puramente mental. Para Todd, a dor emocional é apenas a mente gritando que a vibração está desalinhada com a verdade do ser. O ser humano moderno tenta anestesiar essa dor com distrações, com consumo excessivo, ou pior, com a aceitação silenciosa da miséria. Mas a cada vez que você ignora o chamado interno, você está aprofundando o sulco da inércia. O verdadeiro caminho não é o da fuga, mas o da confrontação silenciosa e simbólica. Você precisa entender que o mundo externo, com suas demandas e seus julgamentos, é apenas um reflexo pálido e distorcido da mente universal. Se a sua mente está em caos, seu mundo estará em caos. Se a sua mente está vazia de propósito, seu mundo estará vazio de significado. E o peso que você carrega é, na verdade, a resistência do seu ego em aceitar que ele tem o poder de mudar a polaridade da sua experiência a qualquer momento. A inércia não é um estado, mas um movimento de queda disfarçado. E como Todd, o 3 vezes grande, ensinou, o movimento só pode ser controlado pelo movimento superior. Você não pode lutar contra a inação com mais inação. Você precisa introduzir uma vibração de frequência mais alta para anular a frequência da apatia. É como acender uma luz em uma sala escura. Você não precisa lutar contra a escuridão, apenas introduzir a luz.
Mas a luz, neste contexto, é o conhecimento, a gnose, a verdade que liberta. E a verdade que liberta sobre a sua situação é: você não está sem vontade. Você está apenas vibrando no desejo de permanecer seguro, de não arriscar, de não manifestar a sua luz. E esse desejo de segurança, por ser uma vibração baixa, atrai exatamente o oposto, o caos da paralisia. O antigo Egito, sob a égide de Thoth, não buscava a felicidade, mas a Ma'at, o equilíbrio cósmico. E é o desequilíbrio, a fuga da Ma'at, que gera o seu sofrimento. Quando você se sente sem vontade de nada, você está no polo do caos. Para retornar à ordem, você precisa invocar a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Se dentro de você há um pântano de energia estagnada, fora de você haverá um espelho de oportunidades perdidas e energias drenadas. A transformação começa na câmara mais íntima do seu ser, no silêncio da sua mente. Thoth deixou a parábola da pedra e da correnteza. A pedra que se recusa a se mover com a correnteza acaba sendo coberta por limo e afunda na lama. A pedra que aceita o fluxo, mesmo que de forma controlada, é polida e se torna mais bela. A sua apatia é a sua recusa em aceitar o fluxo da vida, o ritmo natural da criação e destruição. Você está se agarrando a um passado que já se desfez ou a um futuro que ainda não existe, negligenciando o único ponto de poder real, o presente eterno. O sofrimento é a dissonância entre a sua vibração atual e a verdade do seu ser. E essa dissonância, meu amigo, é ensurdecedora para a alma. A jornada do conhecimento, segundo Thoth, é a jornada da alquimia interna. Você é o alquimista e a sua vida é a matéria-prima. A apatia é o chumbo, a substância pesada, inerte, que precisa ser transmutada em ouro, que é a vontade pura e dirigida. Mas essa transmutação exige fogo, e o fogo é o propósito. Se você não tem vontade de nada, é porque você perdeu o contato com o seu propósito original, a razão pela qual o todo o manifestou neste plano. E sem propósito, o pêndulo da inércia balança livremente, roubando sua vitalidade em nome de uma falsa paz. Há uma diferença abissal, quase insondável, entre a paz verdadeira e o vazio que a apatia oferece. A paz verdadeira é a quietude da mente que domina o ritmo, que escolhe a sua polaridade e se mantém firme, mesmo diante da tempestade. O vazio da apatia é a ausência de vida, a rendição da vontade ao caos. É o silêncio que precede a morte da alma criativa. Thoth alerta que muitos caminham nessa sombra, acreditando estar descansando, quando na verdade estão sendo consumidos lentamente por um parasita mental que se alimenta da sua energia de vida. O que fazer, então, diante deste peso que te impede de avançar? O primeiro passo é reconhecer a lei. O segundo é aplicar o princípio da polaridade. Se você está no polo da inércia, você precisa se mover mentalmente para o polo da ação, não forçando o corpo, mas reorientando o pensamento. Thoth ensinava a seus iniciados que a mente, por ser a substância primária, pode controlar a vibração. Se você se sente fraco, comece a vibrar o oposto. Não diga "eu sou forte", o que o ego rejeitará como mentira, mas comece a vibrar o desejo de força. O desejo, por ser puro movimento, quebra a estagnação. A verdadeira tragédia da humanidade, observada por Thoth, desde as margens do Nilo até os corredores do cosmos, é a confusão entre o ser e o ter, entre a essência e a forma. Sua falta de vontade está ligada ao apego à forma. Você só quer agir se o resultado for garantido, se a ação for fácil, se o caminho estiver iluminado. Mas a vida, regida pela lei do ritmo, é feita de ciclos de luz e sombra. O mestre, aquele que domina a si mesmo, não espera a luz para agir. Ele carrega a luz
dentro de si. Ele não espera a vontade surgir. Ele cria a vontade, sabendo que a vontade é a manifestação da mente. O grande segredo dos iniciados de Thoth reside na compreensão da causa e efeito. Sua apatia não é a causa, é o efeito. O efeito de um pensamento prolongado de limitação, de uma vibração baixa mantida por tempo demais, de uma crença inconsciente de que você não merece o fluxo da vida. A causa primária reside na sua mente. E a única forma de interromper o ciclo de causa e efeito negativos é injetar uma nova causa de frequência superior. Isso exige disciplina mental, a arte esquecida de direcionar o pensamento. Se o seu pensamento está disperso, sua energia está vazando por 1000 orifícios invisíveis e o resultado é o esgotamento total. A sensação de que você está lutando uma batalha impossível. Thoth nos ensinou que a memória é um campo de batalha. O ser humano carrega consigo as memórias de falhas passadas, de humilhações e de dores, e essas memórias, quando não transmutadas, tornam-se âncoras vibracionais que impedem o avanço. Quando você acorda sem vontade de nada, muitas vezes é o seu subconsciente que está projetando a dor de um fracasso antigo no presente, convencendo-o de que a inação é a melhor defesa contra a repetição da dor. Mas Thoth grita através dos milênios: a inação é a maior das falhas, pois ela nega o propósito da sua existência, que é manifestar a mente. A vida é movimento, e você, ao parar, está negando a própria lei do universo. A alquimia da vontade, ensinada nos templos secretos, começa com a lei da correspondência aplicada ao corpo. Seu corpo não é você, mas o seu veículo no plano físico. Quando a mente se rende à inércia, o corpo responde com lentidão, peso e dor. Mas ao contrário do que se pensa, a mudança pode começar pelo corpo, forçando a mente a reagir. Thoth não pregava o esforço bruto, mas a ação ritualística. Comece com o pequeno, com o insignificante, mas faça-o com intenção total. A intenção é o vetor da vontade. Se você se propõe a beber um copo de água, faça-o como se estivesse realizando o maior ritual de sua vida. Essa pequena ação, carregada de intenção, injeta uma vibração de ordem no caos da apatia. O maior obstáculo para quem se sente sem vontade é a própria autocrítica. Você se julga fraco, preguiçoso, incapaz, e a cada julgamento você reforça a polaridade negativa. Thoth nos lembra que o mestre não se julga. Ele apenas observa a oscilação do pêndulo e aplica a força compensatória. Se você se encontra no extremo da preguiça, não se chicoteie. Observe a preguiça como uma manifestação temporária da lei do ritmo e comece a injetar o pensamento da diligência, não em grandes doses, mas em pequenas, constantes e inquebráveis frações. A perseverança é a única arma que domina o ritmo. Existe um segredo profundo sobre o seu vazio interno. Esse vazio não é a ausência de algo, mas a ausência da sua própria presença. Você está ausente de si mesmo. Sua mente está vagando entre 1000 preocupações externas e 1000 fantasmas do passado, mas ela não está ancorada no aqui e agora. Thoth nos ensinou que a presença é a manifestação máxima da consciência. Quando você está plenamente presente, a apatia não pode te tocar, porque a vibração da presença é alta demais para ser perturbada pela inércia. E como se alcança essa presença em meio ao caos e à exaustão? Pela respiração consciente, a ponte entre o visível e o invisível, entre o corpo e a mente. Thoth Jehuti, através de seus ensinamentos, estabeleceu a respiração como o primeiro ato de magia. O ar que entra e sai é a manifestação do ritmo, mas ao controlá-lo, você se torna o mestre do ritmo. 5 minutos de respiração consciente, direcionando a mente para a inspiração da vontade e a expiração da inércia.
podem começar a reverter o ciclo de queda. Não subestime o poder dos pequenos rituais. O universo é governado pela lei da correspondência. E o que você faz em pequena escala, o universo reflete em grande escala. A lei da causa e efeito é implacável, mas também é justa. O que você plantou ontem, você colhe hoje. Se você plantou apatia, você colhe esgotamento. Mas a boa notícia é que você pode começar a plantar agora. Todd dizia: o presente é o único ponto no tempo onde a causa pode ser alterada. Não espere o amanhã. O amanhã é apenas o efeito do que você está pensando e vibrando agora. O que te paralisa, meu querido, não é o mundo, mas a sua interpretação do mundo. A mente, segundo Totti, é a grande tradutora da realidade. Se a sua mente está traduzindo cada desafio como uma ameaça, você entrará em modo de defesa. E a defesa máxima é a paralisia, a inércia. Você precisa reprogramar o tradutor. E isso é feito pela palavra, a manifestação sonora da mente. Se você está sem vontade de nada, comece a falar, mesmo que em silêncio, sobre a vontade que você deseja manifestar, sobre o propósito que você precisa encontrar. A palavra carregada de intenção é o motor que move a energia da mente. Todd nos deixou claro que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer o que se deve fazer. Quando você perde a vontade, você perde a bússola, o seu alinhamento com o seu propósito divino. E o universo, por lei, não pode sustentar o que está desalinhado. A inércia é a forma do cosmos te dizer: volte para o seu caminho, ou você será dissolvido no caos. A superação da apatia exige a compreensão da lei da vibração em sua totalidade. Cada emoção, cada pensamento tem uma frequência específica. A alegria vibra alto, o medo vibra baixo e a apatia é quase zero. Você não pode ir de 0 a 100 em um instante, sob pena de quebrar o seu próprio sistema. A alquimia exige paciência e progressão. Você precisa introduzir vibrações progressivamente mais altas. Comece com a gratidão. A gratidão é o primeiro degrau da escada vibracional, pois ela move a sua mente da falta para a abundância, mesmo que seja a abundância de um copo de água, de um raio de sol ou de uma simples respiração. Muitos tentam lutar contra a apatia com força bruta, o que Todd consideraria uma tolice. Lutar contra o ritmo é como tentar parar a maré com as mãos. O mestre aplica o princípio da neutralização, que é a sabedoria de se posicionar no centro da oscilação. Quando você sente o pêndulo começar a te puxar para baixo, você não se agarra ao lado de cima. Você se solta do pêndulo no plano mental. Você diz a si mesmo em silêncio com a autoridade de quem compreende a lei: eu reconheço a lei do ritmo, mas eu escolho a polaridade da vontade. No plano mental, eu sou o mestre. Essa é a diferença entre o ser humano comum, que é a vítima das circunstâncias, e o iniciado de Todd, que é o condutor da sua própria experiência. A sua falta de vontade, meu amigo, é o sinal de que você está terceirizando o comando da sua mente para as forças externas. É hora de retomar o cetro. Escreva Amém. O ensinamento mais complexo e mais libertador de Todd Cerutti é sobre a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Sua falta de vontade e a sua vontade máxima são apenas os dois extremos do mesmo espectro de energia. Você não precisa criar a vontade, você só precisa mover a polaridade de onde você está. A inércia é o lado sombrio da ação. O descanso absoluto é o lado sombrio do esforço absoluto. O problema surge quando você se identifica com o polo negativo, quando você diz: eu sou apático. Você não é apático, você está experimentando a polaridade da apatia. E essa distinção, meu filho, é a chave para a liberdade.
Se você é algo, você está preso. Se você está experimentando algo, você pode mudar a experiência. A mente universal é fluida, imutável. Toth nos alertava que o maior obstáculo para a ascensão da consciência é o apego à identidade de vítima. O ser humano se agarra ao sofrimento porque, de alguma forma perversa, ele oferece uma identidade e uma justificativa para a inação. O peso que você carrega é a soma de todas as desculpas que você deu a si mesmo para não manifestar a sua luz. E essa armadura de dor que parecia protegê-lo, na verdade, está sufocando a chama da sua vontade. Para quebrar essa armadura, você precisa entender o papel do símbolo. Toth era o mestre dos símbolos, pois eles falam diretamente à mente subconsciente, a porção de você que guarda as chaves da sua energia. O que é o seu símbolo de inércia? É a cama? É o celular? É a tela que te cega? Você precisa identificar o símbolo e atribuir a ele um novo significado. O objeto não tem poder. O seu significado tem poder. Mude o significado e você muda a vibração. O mestre alquimista trabalha no silêncio, na câmara escura da alma. Não é no tumulto das redes sociais ou na busca incessante por aprovação que você encontrará a vontade perdida. Você a encontrará na introspecção, no momento em que você fecha os olhos e confronta o vazio. E quando você confronta o vazio, segundo Toth, você descobre que ele não está vazio de nada, mas cheio de potencial não manifestado. A apatia é apenas o potencial em estado de dormência. O que rouba a sua energia não são as grandes tragédias, mas o gotejar constante de pequenas decisões que estão desalinhadas com sua essência. O caos das suas finanças, o atrito nos seus relacionamentos, a desordem na sua casa, tudo isso é a manifestação física da desordem no seu plano mental. Toth Jehuti ensinava que a ordem externa é um catalisador para a ordem interna. Se você se sente sem vontade de nada, comece por organizar o seu espaço. Essa ação, por ser visível e tangível, oferece à sua mente a prova imediata de que a mudança é possível, que o caos pode ser transmutado em ordem. A verdadeira riqueza para Toth era a riqueza da mente. Um homem que domina sua mente é mais rico do que um faraó que domina reinos. Se você está esgotado, sentindo essa falta de vitalidade, é porque você tem gasto o seu tesouro mental em pensamentos de baixa frequência, ressentimento, inveja, medo e, o pior de todos, a autopiedade. Esses pensamentos são parasitas que se alimentam da sua vontade. Para reverter essa drenagem, você precisa praticar o desapego mental. Deixe de se apegar ao resultado. O apego ao resultado é o que gera o medo da falha, e o medo da falha é o principal motor da apatia. Toth nos instrui a focar na ação e não no fruto da ação. Quando você foca na ação pura, você está alinhado com o ritmo da criação. Quando você foca no fruto, você está preso à ilusão do tempo e do ego. A lei do mentalismo exige que você se veja não como um corpo com uma alma, mas como uma alma com um corpo, e mais fundamentalmente, como um fragmento da mente universal. O todo é mente. Se você se sente pequeno e insignificante, você está negando a sua herança divina. A apatia é a negação dessa herança. É a sua mente dizendo, eu sou incapaz de criar. E o universo, pela lei da correspondência, responde, que seja feito conforme a sua crença. O caminho para sair da inércia é o caminho da recordação. Você precisa se lembrar de quem você é, do poder que reside em você. Toth Jehuti, o escriba que registrou a verdade do cosmos, nos deixou o legado de que a palavra é a chave para a memória. Use a palavra para reescrever a sua realidade. A profundidade da dor que você sente é diretamente proporcional à altura da sua potencial ascensão.
Toth nos ensinava que a escuridão é apenas o prelúdio de uma nova luz, mas é preciso ter a coragem de atravessar o abismo sem se render aos seus sussurros. A apatia é o sussurro mais sedutor, prometendo um descanso eterno que é, na verdade, uma dissolução da vontade. Muitos buscam a iluminação, mas poucos estão dispostos a enfrentar a sombra. A sombra é o lugar onde reside a sua falta de vontade, pois é lá que estão guardados os medos mais antigos, os traumas que você se recusou a processar. Toth nos alertava que não se pode controlar o que não se conhece. Você precisa iluminar a sua sombra com a luz da consciência. O que te faz parar? Qual é o medo que se disfarça de cansaço? Quando você nomeia o seu medo, você retira dele o seu poder. A palavra, mais uma vez, se manifesta como o instrumento de poder. O domínio sobre a lei do ritmo não significa parar o pêndulo, mas sim aplicar a lei da neutralização. Quando o entusiasmo, o polo positivo, começa a diminuir, você precisa antecipar a queda e injetar uma força mental compensatória, uma vibração de estabilidade. Você não espera a exaustão total para reagir. Você reage no primeiro sinal de queda. Essa é a verdadeira alquimia, a arte de controlar o movimento interno. A sua resistência em agir é, na verdade, uma resistência em aceitar a impermanência. Toth nos lembra que tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. A vida é um ciclo constante de nascimentos e mortes. Quando você se agarra a um estado, seja ele de felicidade ou de miséria, você está violando a lei do ritmo e o universo o corrige com a dor. A dor da apatia é a correção cósmica. O segredo da vitalidade, da vontade inquebrável, reside na capacidade de se adaptar ao fluxo sem se deixar arrastar por ele. Imagine-se como o navegante no rio. Você não luta contra a correnteza, mas ajusta as velas e o leme. A correnteza é o ritmo. As velas e o leme são a sua vontade e a sua mente. Se você se sente sem vontade, é porque você largou o leme, permitindo que a correnteza te leve para onde o ritmo quiser. Toth nos ensinou que a mente deve ser o mestre do corpo e o mestre da alma. A mente, por ser o intermediário entre o todo e o manifestado, tem o poder da escolha. E a escolha mais fundamental que você faz a cada segundo é: eu vou agir em alinhamento com a vontade superior ou eu vou me render à inércia do plano material? A sensação de falta de propósito está ligada à confusão da identidade. O ego se confunde com suas posses, seus títulos, suas relações. Quando esses elementos externos falham, o ego se desfaz, e o que resta é o vazio. Toth nos guia para a identidade que não pode ser roubada, a consciência pura, o observador silencioso. Quando você se identifica com o observador, a apatia se torna apenas um fenômeno passageiro, uma sombra na parede, e não a sua realidade. Para sair do ciclo vicioso, meu querido, você precisa primeiro reconhecer o balanço. Toth sussurra que a vida é um pêndulo de força implacável, indo do prazer à dor, do riso ao pranto. Você está sendo chicoteado de um lado para o outro porque tenta se agarrar a um extremo. Tenta prender a alegria, tenta fugir da tristeza, mas o mestre sabe que a verdadeira liberdade não está na parada do pêndulo, que é impossível, mas sim em se tornar a agulha silenciosa no centro do movimento. A dor de hoje, essa ausência que te consome, é apenas a oscilação máxima para um lado, preparando-se para o retorno. A maestria, a dádiva que Toth nos oferece, reside em polarizar conscientemente a mente, elevando-a acima do ritmo. Você não destrói o sofrimento, você o transcende, você o neutraliza. Perceba que a mesma energia que te faz chorar amanhã pode te fazer sorrir, se você aprender a sintonizar a frequência correta. Essa é a grande tragédia da humanidade, meu filho. Viver na periferia da própria existência, refém dos impulsos e das reações.
Todt Jehuti nos legou o conhecimento de que tudo é mente, o universo é mental. Se o universo é mental, por que você ainda acredita que sua dor é física, que sua miséria é puramente material, que sua escassez é um erro do destino? Essa é a primeira e mais devastadora das ilusões. O que te atormenta não são os eventos em si, mas a sua interpretação deles. O medo que te paralisa, a mágoa que te envenena, a solidão que te afoga, tudo isso tem sua origem na projeção da mente sobre o vazio. A mente, sem a direção da vontade, torna-se um espelho quebrado, refletindo distorções, sombras e fantasmas que não existem. Se você deseja verdadeiramente quebrar as correntes, precisa se dispor a encarar o construtor da prisão, o seu próprio pensamento descontrolado. E se o seu sofrimento não for uma punição, mas um convite? E se cada perda, cada traição, cada fracasso financeiro for, na verdade, a voz silenciada do seu eu superior, tentando te acordar de um sono profundo e perigoso? Preste atenção, meu querido. O desespero é a forma bruta de um desejo não realizado. A ansiedade é a projeção do medo no futuro. A raiva é o grito de uma injustiça que você permitiu. Todt ensina que o caos externo é apenas o reflexo da desordem interna, o eco da sua própria negligência com o templo da alma. Se você não se sente digno de prosperar, o universo, em sua perfeição mental, manifestará a escassez. Se você não se sente amado, ele manifestará o abandono. É a lei da correspondência agindo com precisão implacável, mostrando que, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Existe uma armadilha sutil, uma das mais perigosas, que prende almas brilhantes no ciclo da mediocridade. A crença de que o conhecimento de Todt é apenas intelectual. Muitos leem os textos, entendem os princípios, memorizam as leis, mas continuam vivendo a mesma vida cinzenta, pois o conhecimento permaneceu na superfície, sem descer ao ventre da alma. O verdadeiro conhecimento, aquele que transforma, não é o que se lê, mas o que se vive. É aquele que rasga o véu da ilusão e te força a agir em alinhamento com a verdade universal. Mesmo que doa, mesmo que exija o abandono de velhas identidades. O mestre não apenas sabe que é livre, ele é a própria liberdade em ação. Se você está aqui, se essa mensagem te encontrou, é porque a sua alma está implorando por essa transmutação, por essa ascensão vibracional que só a aplicação prática da sabedoria de Todt pode oferecer. Não se contente em ser um espectador. A gnose exige o discipulado ativo. Se você está sentindo que essa mensagem ressoa de uma forma estranha, como se estivesse ouvindo uma memória antiga ou decifrando um código que sempre esteve em você, pare por um instante. Respire fundo, meu filho, e permita que essa vibração de reconhecimento suba pela sua espinha. Isso não é um acaso. Todt diz que o acaso é apenas a lei não reconhecida. E essa lei está em operação agora, te chamando. Mas para seguir adiante, para que a próxima camada desse mistério seja revelada, você precisa manifestar a sua vontade no campo vibracional. Se você não manifesta seu compromisso, o universo entende que você ainda prefere a ilusão confortável. É por isso que eu te convido com urgência a deixar o seu gostei neste vídeo. Ele é o seu primeiro ato de polarização, a afirmação de que você escolhe a luz em vez da sombra. Faça isso agora, manifeste a sua vontade e prepare-se para o próximo mergulho. O mestre da sabedoria nos alerta sobre a ilusão do tempo, essa fita cinematográfica que nos aprisiona em ciclos repetitivos de dor e arrependimento. Você se prende ao passado através da culpa e se acorrenta ao futuro através da ansiedade. Mas Todt, o 3 vezes grande, ensina que o único ponto de poder real é o agora. A eternidade não é uma promessa distante.
ela é a qualidade do momento presente quando vivida com total consciência. Quando você se permite ser arrastado pelas memórias dolorosas, você está literalmente reativando a vibração daquele sofrimento. Você está dando poder à sombra que já deveria ter se dissipado. O ato de perdoar, que parece uma bondade para com o outro, é, na verdade, a maior dádiva que você pode oferecer a si mesmo. A libertação do seu espírito do cárcere do ontem. Muitos buscam a prosperidade, a cura, o amor, através de rituais complexos ou súplicas desesperadas, mas esquecem-se do princípio da geração. O universo é masculino e feminino, ação e recepção, desejo e manifestação. Você precisa semear antes de colher, e a semente mais poderosa que existe é a intenção pura, plantada no solo fértil da sua mente. Thoth nos ensina a visualizar com clareza a realidade que desejamos, mas ele vai além. É preciso sentir a realidade como se ela já estivesse manifestada. Não é sobre fingir, é sobre ser. Se você deseja a saúde, você não pede pela cura de uma doença. Você vibra na frequência da saúde perfeita. Você age, pensa e sente como uma pessoa perfeitamente sã. A diferença vibracional entre o desejo e a posse é o abismo que a maioria não consegue cruzar. E é aqui que o caminho se torna estreito e a solidão se intensifica. O despertar, segundo os ensinamentos herméticos, é um processo solitário, pois ninguém pode despertar por você. Você pode ter guias, mestres e até mesmo a voz de Thoth ecoando em sua mente, mas a travessia é sua. As pessoas ao seu redor, que ainda dormem profundamente na ilusão material, tentarão puxá-lo de volta, questionarão sua sanidade, zombarão de sua busca. E é nesse ponto de inflexão que você deve se lembrar da lei da vibração. Você é o que você ressoa. Se você se permitir ser contaminado pela baixa frequência da dúvida e do ceticismo alheio, você interromperá o seu próprio milagre. O verdadeiro milagre não é a cura repentina, mas a capacidade de manter a sua frequência elevada, inabalável, no meio do caos. Pense na história da queda, não como um evento moral, mas como uma perda de memória cósmica. Thoth nos revela que esquecemos quem somos, de onde viemos e o poder que reside em nossa essência. Vivemos como mendigos, sentados em um tesouro de ouro. A escassez que você sente é fabricada. Ela é uma crença limitante que se tornou um parasita energético, sugando sua força vital. Para erradicar esse parasita, você precisa de mais do que fé cega. Você precisa de gnoses, do conhecimento interior que se manifesta como certeza inabalável. O dia em que você realmente souber que é parte do todo, que é co-criador com a fonte, nesse dia o véu da ilusão se rasgará. Mas para alcançar essa gnosis, você deve se despir das camadas de mentiras sociais e condicionamentos culturais que te foram impostos desde o berço. Você foi ensinado a temer o poder, a evitar a responsabilidade total e a terceirizar a culpa. Thoth, em seus textos sagrados, nos convida à autossuficiência espiritual. Você não precisa de intermediários para acessar o divino. Você é o próprio portal. O sacerdote, o dogma, a instituição podem ser mapas, mas a jornada é através da sua própria consciência. Se você busca a verdade, não a procure em templos de pedra, mas no templo silencioso do seu coração. Ali reside a chama imortal, o fragmento da mente universal que é você. A dor mais profunda que carregamos, meu filho, é a dor do potencial não vivido, do chamado que ignoramos repetidamente. É o peso do "e se" que se acumula no fundo da alma. Thoth nos ensina que o propósito da vida não é a felicidade superficial, mas sim a evolução da consciência, a ascensão vibracional. O sofrimento é, muitas vezes, o catalisador brutal necessário para forçar essa evolução. Se a vida está te apertando, te esmagando, te levando ao limite,
Não clame por alívio. Pergunte o que essa pressão está tentando te transformar. O carvão só vira diamante sob pressão extrema. Você está sendo preparado para brilhar, mas o processo é doloroso e exige a morte do seu eu inferior. E aqui reside o paradoxo da manifestação. Você deve desejar ardentemente a mudança, mas deve estar desapegado do resultado. O desapego não é indiferença, é confiança suprema na ordem universal. Você planta a semente da sua intenção e a entrega à lei do ritmo. Se você fica ansioso, cavando a semente todos os dias para ver se ela cresceu, você mata o processo. Thoth ensina a ter a paciência do universo, a saber que toda manifestação tem seu tempo, sua estação, seu ciclo de gestação. A sua miséria atual, as suas dívidas, a sua doença, elas não apareceram da noite para o dia. Elas são a colheita lenta de sementes plantadas há muito tempo. A mudança, portanto, também exige tempo e persistência na nova vibração. Se o peso do mundo parece insuportável hoje, lembre-se da lei do gênero. Toda semente precisa de um período de incubação escura e silenciosa. O universo está gestando a sua próxima realidade. Mas o que você está alimentando nesse período de escuridão? Está alimentando o medo e a dúvida ou a certeza silenciosa da manifestação? Não confunda o silêncio da criação com o abandono. Thoth nunca nos abandonou. Ele apenas espera que usemos as ferramentas que ele nos deu. A chave é a transmutação mental. Transformar o chumbo do desespero no ouro da sabedoria. Esse é o verdadeiro trabalho alquímico da alma. E se essa transformação é o que você busca com cada fibra do seu ser, se você está cansado de viver no ciclo de causa e efeito sem controle, se você está pronto para pegar o leme da sua própria nau, então este é o momento da sua entrega ao conhecimento. A sua mente é o seu barco, o seu espírito é o vento. Mas se você não tem um mapa, você vagueia sem destino. O conhecimento de Thoth é esse mapa. Se você sente que a sua vida está à deriva, se sente que está prestes a afundar no abismo da dúvida, você precisa de um compromisso vibracional imediato. Comente abaixo, neste exato instante, a palavra Gnosis. Escreva-a em letras maiúsculas. Essa é a sua declaração de guerra contra a ignorância, o seu voto de lealdade à sua própria ascensão. Muitos de vocês carregam feridas que acreditam serem permanentes, cicatrizes emocionais que foram ditas como incuráveis. Mas Thoth, o curador das almas, revela a lei da vibração e da harmonia. A doença, seja ela física, emocional ou financeira, é apenas uma dessintonia, uma quebra na harmonia da sua frequência original. Seu corpo, meu filho, é um instrumento musical. Quando ele está doente, ele está tocando uma nota dissonante. A cura não vem de fora, mas do realinhamento interno. Você precisa silenciar o ruído da mente inferior, o ego, para ouvir a melodia perfeita da sua alma. Ao restaurar a harmonia mental, o corpo segue. Essa é a essência de todos os milagres que parecem impossíveis. Eles são apenas a lei em perfeito funcionamento. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso e felicidade sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira por migalhas? Não é sorte, não é privilégio social, é ressonância vibracional. A alma que compreende Thoth entende que o universo não responde ao seu desejo, mas sim ao seu estado de ser. Se você é próspero internamente, a prosperidade material é apenas uma consequência inevitável. Se você é amor incondicional, o amor se manifesta ao seu redor. Pare de perseguir as coisas. Comece a ser a coisa que você busca. Essa é a transmutação prática do princípio da vibração. Mas cuidado, meu filho, com o auto-engano. A vaidade espiritual é a sombra mais traiçoeira no caminho do buscador. Achar que você já sabe, que já alcançou a maestria, é o primeiro passo para a queda. Thoth nos ensina que o conhecimento é infinito.
A cada nova revelação, descobrimos apenas a vastidão do que ainda não sabemos. O verdadeiro mestre é aquele que mantém a mente aberta, o copo vazio, pronto para receber a próxima gota da sabedoria cósmica. A humildade não é submissão, é o reconhecimento da sua posição em relação ao infinito. Sem essa humildade você estagna. E estagnação no caminho do espírito é o mesmo que retrocesso. Há momentos em que a dor é tão intensa que parece que o próprio tecido da sua realidade está se desfazendo. O que Thoth quer que você entenda é que é exatamente isso que está acontecendo. Sua velha realidade, construída sobre ilusões e medos, está desmoronando para dar lugar a algo maior. Essa é a morte do ego, um processo violento, mas necessário. Não lute contra o desmoronamento. Renda-se à transformação. Confie no processo alquímico. O universo não está te punindo, ele está te reformatando. Mas se você se agarra aos destroços do passado, você prolonga a agonia e impede o milagre da reconstrução. Lembre-se da metáfora do espelho. O mundo é um espelho gigantesco, refletindo exatamente o que você carrega dentro. Se você vê hostilidade, ódio e competição, examine a hostilidade, o ódio e a competição que residem, ainda que de forma sutil, em seu próprio coração. Thoth nos desafia. Se você quer mudar o mundo, comece por mudar a imagem no espelho. E a única maneira de mudar a imagem é mudar a fonte, o seu estado interior. O dia em que você emitir apenas luz, paz e incondicionalidade, você verá um milagre. O mundo inteiro, sem exceção, começará a refletir essa mesma luz de volta para você. Isso não é filosofia barata, é a lei da correspondência em sua forma mais pura e brutalmente honesta. O maior obstáculo no caminho não é o diabo, nem as forças ocultas, mas sim a inércia, a preguiça espiritual. A tentação de voltar ao sono, à zona de conforto do sofrimento conhecido, é fortíssima. Thoth nos avisa. A vontade é o motor da ascensão. Sem vontade, você é uma folha levada ao sabor do vento do destino. A vontade, quando disciplinada e alinhada com o propósito cósmico, é a força que move montanhas e acalma tempestades internas. Você precisa reafirmar essa vontade todos os dias, a cada despertar, a cada tentação de desistir. Você nasceu para a maestria, não para a servidão. Reclame o seu direito de nascença, meu querido. E se você está aqui, absorvendo cada palavra, sentindo o chamado vibrar em seu peito, mas ainda está hesitando em se comprometer com a jornada, lembre-se do preço da inação. O preço não é apenas continuar sofrendo. O preço é a perda da sua própria divindade. Thoth lamenta as almas que escolhem a pequenez quando o infinito está à sua disposição. Não seja essa alma. Não deixe que o medo de mudar seja maior do que o seu desejo de ser livre. A liberdade é um risco, uma queda no desconhecido, mas é o único caminho para a verdade. O conhecimento de Thoth é o mapa para essa liberdade. A cada novo ciclo de dor, a cada recaída no padrão antigo, o universo está te dando uma nova chance de aplicar o princípio da transmutação. Não olhe para o fracasso como um sinal de que você não é capaz, mas como um indicativo de que você ainda está usando a ferramenta errada ou que a sua vontade ainda está dispersa. A disciplina mental é o cadinho alquímico. É na repetição da intenção, no controle rigoroso do pensamento, que o milagre se solidifica. Não se trata de uma única grande revelação, mas de milhares de pequenos atos de consciência que, somados, criam a sua nova realidade. E para aqueles que sentem que estão sozinhos nessa jornada, que olham para o mundo e veem apenas indiferença, Thoth oferece o conforto da unidade. Você não está sozinho. Você está conectado a tudo que existe através do tecido vibracional da mente universal. A solidão é apenas uma ilusão criada pela percepção egóica de separação.
Ao se reconectar com o seu eu superior, você se reconecta com toda a criação. A dor da solidão é a saudade de casa, a saudade da unidade. O caminho de Thoth é o caminho de volta para casa. Se você chegou até aqui, se dedicou tempo e energia mental para absorver essa sabedoria densa e desafiadora, você já fez mais do que 99% da população. Mas a leitura passiva não é suficiente. A aplicação é o que distingue o mestre do estudante. Para garantir que essa semente plantada hoje não seja varrida pelo vento da distração, você precisa sementar seu aprendizado. Por isso, eu te convido a compartilhar este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama e que está presa no ciclo da dor. Ao compartilhar o conhecimento de Thoth, você não apenas ajuda o outro, mas também solidifica o aprendizado em sua própria alma, pois a lei do dar e receber é implacável e justa. Compartilhe agora e veja o ciclo da abundância se manifestar. O verdadeiro milagre ensinado por Thoth não é andar sobre as águas, mas sim caminhar através do fogo da própria transformação sem se queimar. É a capacidade de manter a serenidade no meio da tempestade, porque você sabe que a tempestade é apenas uma ilusão temporária da dualidade. O medo é o único inimigo real, e o medo é apenas a ausência de conhecimento. Quando a luz da gnose se acende, a sombra do medo se dissipa. A maioria das pessoas vive esperando por um sinal, um clarão no céu, uma voz audível. Thoth nos ensina que os sinais estão em toda parte, em cada respiração, em cada sincronicidade, em cada dor. O universo está constantemente falando, mas a nossa mente está tão cheia de ruído que não conseguimos ouvir. O silêncio da meditação, a prática da quietude mental, é o portal para a audição cósmica. Se você silenciar o seu ego por apenas 5 minutos, a voz de Thoth, a voz da sua própria divindade, se tornará inconfundível. E se você está se perguntando qual é o primeiro passo prático para aplicar tudo isso, Thoth é claro. Comece com a lei da causa e efeito, ou karma. Pare de culpar o destino, o governo, o parceiro ou a infância. Assuma a responsabilidade total por onde você está agora. Isso não é um ato de autopunição, mas de empoderamento supremo. No momento em que você reconhece que você plantou as sementes da sua realidade atual, você também reconhece que tem o poder de plantar sementes totalmente novas para o seu futuro. Essa é a libertação mais radical que existe. A jornada não é fácil. Haverá dias em que você duvidará de tudo, em que a ilusão parecerá mais real do que a verdade. Nesses momentos de escuridão da alma, lembre-se do princípio do ritmo. O baixo é apenas a preparação para o alto. Use a dor como alavanca. Transmute a energia do desespero em vontade disciplinada. Você tem o poder de polarizar, de escolher a luz, não importa quão profunda seja a sombra. É o seu direito inalienável, a herança que Thoth Jehutwi deixou para todos os buscadores sinceros. Eu sei que essas palavras são densas, que elas exigem um esforço mental profundo, mas é na densidade que reside o poder transformador. Thoth não oferece respostas fáceis, mas oferece a chave mestra para decifrar a si mesmo e ao universo. E se essa chave está começando a girar na fechadura do seu coração, se você sente o ímpeto de ir mais fundo, de não parar aqui, então você precisa selar esse pacto com a gnosis, a finalização emocional e inesquecível. Você chegou ao ponto de não retorno, meu filho. O conhecimento que foi plantado em sua mente não pode ser desfeito. A semente da gnosis, uma vez germinada, exige a colheita. Você não pode mais voltar para o sono confortável da ignorância, pois agora você sabe que a sua dor é uma fabricação, que a sua limitação é uma crença e que a sua escassez é uma frequência que pode ser mudada. Essa consciência é a sua nova e gloriosa maldição.
O peso que você sente agora não é o da opressão, mas o da responsabilidade recém-adquirida. A responsabilidade pela sua própria divindade. Olhe para dentro, para o abismo silencioso. O que você vê? Fantasmas do passado? Medos não resolvidos? Saiba que cada um desses fantasmas é apenas uma forma-pensamento, um aglomerado de energia que só tem poder porque você continua a alimentá-lo com a sua atenção. Thoth nos ensina a não lutar contra as sombras, mas a acender a luz. E a luz é a consciência pura, o eu que observa, que não se identifica com o drama, mas que compreende a lei. A dor que você sentiu hoje foi o último grito do seu ego, implorando para que você não o abandone. Mas o chamado da alma é mais alto, mais profundo, mais inevitável. Sinta agora, nesse instante de quietude, a ressonância da verdade eterna. Não é um conceito, é uma sensação, um arrepio que percorre a alma e diz: eu sou a totalidade, eu sou o princípio. Essa é a voz de Thoth, ecoando através dos milênios, lembrando-o da sua origem divina. O universo não te deve nada, o universo é você. E a revelação final é esta: o milagre que você tanto busca não está no futuro, não está em um ritual complexo, mas está na aceitação radical do poder que sempre residiu em você. A transformação não é um evento, é uma escolha contínua. A porta para o templo do conhecimento está aberta. O que você fará com essa chave? Continuará a carregá-la no bolso enquanto vive na miséria autoimposta ou terá a coragem de girá-la e entrar na sala da sua própria maestria? O caminho da ascensão é pavimentado com a aplicação diária da vontade e da transmutação mental. Não se contente com menos do que a totalidade da sua herança cósmica. O seu destino é ser um mestre, um co-criador, um portador da luz. Abrace a sua jornada, meu filho. Siga o caminho do conhecimento e que a sabedoria de Thoth ilumine cada passo seu. Mas para que essa luz permaneça acesa, para que o algoritmo da vida continue a trazer a você o conhecimento necessário para a sua ascensão, você precisa selar este momento com o seu compromisso. Curta este vídeo como um ato de vontade. Inscreva-se no canal para garantir que você não perca a próxima revelação e compartilhe essa sabedoria com aqueles que estão prontos para despertar. Não por obrigação, mas porque o conhecimento não é uma posse, é uma corrente que deve fluir. Lembre-se sempre, a sabedoria de Thoth é o mapa, mas você é o viajante. Que a sua ascensão seja inevitável. E chegamos ao ponto onde a jornada não se encerra, mas sim, onde ela verdadeiramente começa. Meu filho, minha filha. Você navegou pelas águas escuras da dúvida e tocou os portais do conhecimento que Thoth Jehut, o mestre dos mestres, nos legou. Lembre-se, o vazio que você sentiu não era ausência, mas sim a falta de reconhecimento do universo infinito que reside em seu templo interno. O desconforto que o trouxe até aqui era apenas o clamor da alma por sua própria verdade, o chamado inadiável da sua mente para que ela se reconheça como a única construtora da sua realidade. Você não está mais à mercê do acaso ou da sorte. Você é a lei em manifestação, o verbo que se faz carne e destino. Agora, olhe para trás e veja a travessia. As feridas emocionais que pareciam intransponíveis, os dilemas que pareciam labirintos sem saída, eles não eram punições, mas sim espelhos distorcidos. A dor é apenas a sombra da ignorância. No momento em que a luz da mente se acende, a polaridade da dor se inverte e se transforma em força motriz. Você não precisa lutar contra o caos externo, mas sim impor a ordem no seu próprio cosmos mental, pois o que está acima é como o que está abaixo, e o que está dentro, meu querido, é o que projeta o que está fora.
Aceite o conforto que vem do entendimento de que você já possui todas as ferramentas para a sua própria redenção, pois a sabedoria é a única riqueza que a alma jamais pode perder. Que o silêncio da sua alma se preencha com o som da verdade universal, que a chama do conhecimento acenda uma luz inextinguível no centro do seu ser, dissipando todas as névoas da ilusão e do medo que tentam aprisionar seu destino. Que você caminhe com a dignidade de quem sabe que é um fragmento do todo, um reflexo do um, e que seu poder de manifestação seja sempre guiado pela mais alta vibração de amor e propósito. Que a lei da correspondência se manifeste em sua vida como abundância de paz, clareza e saúde perfeita, pois você é digno e a mente universal o reconhece. Que a voz do seu coração seja o seu único guia e que a sabedoria de Thoth o acompanhe em cada passo da sua jornada de ascensão. Esta é a semente que plantamos juntos neste encontro, e agora ela deve ser nutrida em seu jardim secreto. Não permita que o ruído do mundo exterior sufoque a vibração que despertamos. O trabalho real começa quando o vídeo termina. Ele reside na contemplação silenciosa de cada princípio, na aplicação rigorosa do que foi revelado, na auto-observação constante. Lembre-se sempre da lição mais profunda de todas. A verdade não é algo a ser buscado fora de você, mas algo a ser revelado dentro. Você não precisa de templos de pedra, pois você é o templo. Você não precisa de mestres em carne, pois o mestre interno acaba de despertar. Se esta jornada tocou o seu silêncio, se este conhecimento despertou seu poder adormecido e rasgou o véu de uma vida de ilusões, meu sincero convite é que você não guarde esta luz apenas para si. A lei da doação é tão vital quanto a lei do mentalismo. Permita que esta mesma chama de entendimento chegue aos olhos e aos corações de outros que, neste exato momento, buscam desesperadamente por uma resposta que não encontram. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, ative o sino de notificações para que o universo saiba que você está pronto para receber mais. E deixe seu comentário abaixo, expressando qual dos 7 princípios mais ressoou com a sua alma neste momento de profunda transformação. O próximo passo da sua evolução está em reconhecer que a sua verdade é a verdade de muitos. Que a paz profunda da mente una esteja com você.